Olá, meus queridos, que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Que o meu amigo Espírito Santo venha falar ao meu, ao seu, nosso coração e iluminar os olhos do nosso entendimento em nome de Jesus. Não só você que está aí, onde quer que você esteja, nos assistindo ou pela manhã, ou à tarde, ou à noite, onde quer que seja, que a presença de Deus esteja através deste simples ensinamento, mas que fale em áreas da sua vida em nome de Jesus, como de todos os que estão aqui. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Meus amados, por gentileza, coloque a mão no teu coração e diga: Senhor Espírito Santo, usa o teu servo, que este ensinamento fale de áreas da minha vida. Senhor Espírito Santo, abre os meus olhos espirituais, ajuda-nos, ensina-nos, corrija-nos. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Faz a tua oração. Pai, em nome de Jesus, transforma este lugar de hoje até o dia 31 deste mês de julho numa grande arena espiritual, onde estaremos, ó Deus, baseando a nossa vigília do mês de julho sobre estes ensinamentos que damos início para teu louvor. Que cadeias do inferno sejam quebradas, principados, potestades e toda obra do mal, porque estamos do lado vencedor, a saber, de nosso Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga: eu creio, em nome de Jesus. E aplauda Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós demos início, para a glória e louvor do nosso Deus, sobre disciplina espiritual. Nós começamos recentemente esse ensinamento e agora nós vamos adentrarmos sobre uma área muito importante da nossa caminhada, da nossa fé cristã, que é sobre libertação. Então nós vamos aprender sobre quais são as condições necessárias para a libertação. Será que pelo simples fato de eu ser um pastor eu estou inteiramente liberto? Pelo fato de eu ser um obreiro, um membro da igreja? Quer dizer, por ter aceitado Jesus Cristo? Ou será que há áreas na minha vida que precisam ser confrontadas? Ou de repente há áreas da minha vida que precisam serem trabalhadas pela palavra de Deus? Então que esse ensinamento possa aos poucos, até o dia 31 de julho, que será a nossa vigília que teremos neste mês em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus possa nos despertar em áreas específicas da nossa vida, que possamos recebermos da parte de Deus respostas, direcionamentos para a glória de Deus. Amém? João capítulo de número 8, no versículo de número 36, o Senhor Jesus Cristo começa dizendo assim: se é uma condição, então pode acontecer e pode não acontecer, não é isso? Pode acontecer e pode não acontecer. Então, pelo fato de eu ter aceitado Jesus Cristo, louvado seja Deus, tanto pode acontecer como pode não acontecer. E aí a Bíblia diz aqui: se é uma condição, pois o Filho vos libertar. Preste bem atenção que ele está dizendo: se o Filho, pois, vos libertar. Libertar de quê? É o que nós iremos procurarmos saber no nome de Jesus. Todos nós sabemos que o Senhor nosso Deus se manifestou através de Jesus Cristo com muitos objetivos, propósitos e metas e alvos. Mas ele revela um que às vezes passa por desapercebido. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus se manifestou para aniquilar, para destruir as obras do diabo. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo é um propósito, ele se manifestou para quê? Para destruir, aniquilar as obras do diabo. E agora ele de repente nos diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, aí ele diz: verdadeiramente sereis livres.
Então veja que a Bíblia Sagrada está dizendo que se Jesus Cristo, a mim, a você, a nós, nos libertar, verdadeiramente seremos livres. A questão aqui é a seguinte, vamos lá. Pelo fato de eu já ter aceitado Jesus de Nazaré como o meu único e suficiente Salvador, isso faz de mim um cristão inteiramente liberto? Será que eu não preciso mais me preocupar com essa área da minha vida? Ou de repente, eu posso ter passado por uma libertação essa através de manifestação. Você tem que entender que existem vários tipos de libertação, mas duas são mencionadas na Bíblia diretamente, todos nós sabemos. Existe a libertação que nos é causada por meio da palavra. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, uma vez que você entende a palavra de Deus, você é livre, você é liberto. E como é que isso acontece? É quando a palavra de Deus vem ao seu encontro e naquela área da sua vida você entende muito bem que precisa abandonar, que precisa largar, que precisa deixar de lado. Então você é conscientizado por meio da palavra que aquilo que você faz é errado. Você abandona, você deixa de lado, a palavra te libertou. Mas existe também através da manifestação. Vários casos na Bíblia, como você sabe, pessoas foram libertas através da manifestação. O endemoniado de Gadareno, o filho que foi levado pelo pai, até Maria Madalena. Maria Madalena, em um certo tempo, foi levada até o Senhor Jesus. Ele a perdoou dos seus pecados. Vai e não peques mais. Até aí tudo bem. Só que a Bíblia diz que lá na frente, Jesus encontrou-se com ela. E está escrito no livro de Lucas que Jesus Cristo expulsou dela 7 demônios. Veja que só pelo fato dele ter perdoado dela os seus pecados, não a fez uma pessoa liberta. Preste atenção nisto. A Bíblia diz que Jesus então escrevia na terra para que se cumprisse o que estava escrito no livro de Jeremias, como todos nós sabemos, e eis que um homem escreverá na terra e virá até ele. Então vai se cumprir isso no Novo Testamento. Ele então olha para aquela mulher, diz: mulher, perdoados são os teus pecados. E até aí, glória a Deus por isso. Porém lá na frente, Jesus encontra-se com ela, e a Bíblia diz então que Jesus Cristo dela expulsa 7 demônios. É interessante sabermos disso. Por quê? Porque mesmo ela tendo sido perdoada dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas transgressões, ela precisou passar por um processo de libertação. O que é interessante, que não importa se você foi liberto por meio do conhecimento da palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, através do conhecimento da verdade, você é liberto. Ou, através de uma manifestação, o inimigo foi expulso, você também é liberto. A Bíblia também diz, no livro de Lucas, sobre uma parábola. Parábola esta, que às vezes passa por desapercebido, a gente meio que não dá tanta importância. Jesus Cristo disse que um certo dia, uma determinada pessoa foi liberta. E dela diz a Bíblia que saiu um espírito imundo. Porém a Bíblia diz que esse espírito imundo começou a vagar por lugares áridos, secos, sem vida. A Bíblia diz que em um determinado tempo, não foi da noite para o dia, não foi uma semana depois, não foi um mês depois, não. A Bíblia diz que aquele espírito andava em lugares áridos e sem vida. O que é um lugar árido, sem vida, seco, totalmente sem vida? Aí a Bíblia diz que aquele espírito se lembra da casa de onde ele saiu. É interessante, né? Porque a Bíblia diz que o espírito se lembra da casa de onde saiu. Por que a Bíblia menciona da casa de onde saiu? Não está se referindo propriamente da casa atijolada, não, feita pelas mãos do homem, não. Está se referindo à pessoa. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Se nós somos morada, é porque somos casa. Porém, esta casa que se chama você, essa casa que se chama nós, esta casa tanto pode ser habitada
pela pessoa do Espírito Santo, como infelizmente por meios de demônios. De uma forma ou de outra, vazia é que ela não vai estar. Ela vai ser ocupada ou influenciada diretamente ou indiretamente, ou pela pessoa do Espírito Santo, e aí as obras hão de testificar isto, porque é uma maneira que você tem de saber por quem você está totalmente tomado e preenchido, ou, infelizmente, de outra forma, por uma entidade, por um espírito. Bem, a Bíblia diz que aquele espírito, por um determinado tempo, ele começa a vagar em lugares secos e áridos, até que ele se lembra da casa de onde saiu. E a Bíblia diz então que ele decide voltar para averiguar, para ver. Escute isso aqui em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele vai e olha para aquela pessoa de onde ele foi expulso, olha para aquela pessoa de onde ele saiu, olha para aquela pessoa de antes que ele influenciava, que ele usava, e a Bíblia diz que ele se depara com três coisas. Não é Jesus de Nazaré falando, é Jesus dizendo que o Espírito viu. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele viu naquela pessoa é que a vida daquela pessoa estava varrida. Diga comigo, varrida. O que quer dizer isso? Limpa, totalmente limpa. Quando nós aceitamos Jesus de Nazaré, é a mesma coisa que acontece. Nós somos limpos. Mas limpo de quê, profeta? Dos nossos pecados. Na hora que você aceitou Jesus de Nazaré, que a conta veio e foi paga através de Cristo na cruz do Calvário, naquele momento você foi purificado pela palavra. O que a Bíblia Sagrada diz? Vós estáis limpo por meio da minha palavra. Você está limpo. Naquele momento, o inimigo, o diabo, não tem do que te condenar, não tem do que te acusar, não. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito de Deus. Glória a Deus por isso. Oh Jesus, muito obrigado. E assim que aconteceu comigo e que aconteceu com você. Você aceitou Jesus, você foi perdoado. Os seus pecados, os meus, os nossos pecados, naquele exato momento foram apagados. A cédula foi rasgada de alto a baixo. Colossenses capítulo 2, versículo 14 em diante. A Bíblia diz que foi lançado no mar do esquecimento, e deles mais o Senhor não mais se lembra. Só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que o meu tempo, o teu tempo, o nosso tempo de ignorância, e a palavra ignorância vem de ignorar, e é uma palavra tanto grega como hebraica, que você pode abranger falta de conhecimento, sem entendimento e sem luz. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: nos demais irmãos meus, não quero que sejais ignorantes. A Bíblia diz então que nos tempos da minha, da tua, da nossa ignorância, a Bíblia diz que o Senhor não mais dele se lembra. Então, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você foi varrido, lavrado pelo sangue de Cristo. Porém, a Bíblia Sagrada diz a segunda coisa, que aquele espírito, aquela entidade, aquele infeliz, ele percebeu. A Bíblia diz que ele viu que a casa, que a pessoa, estava adornada. O que significa uma casa adornada, profeta? Em ordem. Todos nós, quando chegamos na casa de Deus, de princípio, ninguém veio por conta de Deus. Ninguém veio por conta que eu amo a Jesus de Nazaré. Ai, como eu amo, não. Nós passamos a conhecê-lo e amá-lo. Começamos a entender que a sua vida foi entregue na cruz do Calvário para mim, para ti, para nos salvar. Aí levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus de Nazaré. O que é interessante é que a minha, a tua, nossa vida estava uma bagunça. Talvez você veio por conta do casamento. Talvez você veio por conta da sua saúde. Talvez você veio por conta da sua vida financeira. Talvez você veio por conta de uma perca, de um parente, de um familiar. Nossa, eu não sei o porquê, a razão, o motivo que você veio até a Cristo. Mas não se preocupe, Ele não está passando na cara. Pelo contrário, o que Ele está dizendo é: vinde a mim, vós como estáis. Então você veio até Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aos poucos, Deus foi colocando a sua vida em ordem. Por exemplo,
se você procurar se lembrar de quem você era no passado, para quem você é hoje, eu não estou dizendo que você não tenha lutas, eu não estou dizendo que você não tenha batalhas, porque nunca vai deixar de ter, nem eu nem você. Mas o que eu quero dizer é, para quem você era antes, para quem você é hoje. Pare para pensar. Sua vida foi ou não foi posta em ordem? Claro que sim. Se você analisar, se você parar para ver um pouco, você vai dizer, nossa, sim, olha, profeta, minha vida era assado, cozido e mal passado. Mas não é que as coisas mudaram de lá para cá? Louvado seja Deus. Porém a Bíblia diz que o Espírito vê também isto, que a nossa vida está em ordem, coisa que antes era uma bagunça. Aí de repente a terceira coisa, porém, está lá escrito, porém vazia. Esse é o grande perigo. É isso que faz, a Bíblia diz, que aquele espírito volte e traga consigo 7 demônios piores do que ele. Porque ele sabe muito bem que aquela pessoa que outrora ele habitava, morava, usava ou influenciava, agora não é mais quem era antes. Agora é um cristão, é um crente, aceitou Jesus, passou pelo batismo nas águas. Ele sabe muito bem, e ele sabe que aquela pessoa pode muito bem resisti-lo e vencê-lo. Então o intuito, a intenção dele é trazer outros piores. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Por que pior do que o primeiro? Porque, biblicamente falando, aquela pessoa estará voltando ao despojadouro de lama. A Bíblia diz que a determinada pessoa estará como que crucificando a Cristo mais uma vez. Então entenda que agora aquele espírito retorna e faz aquela pessoa cometer atitudes, ter comportamentos, etc., que você é capaz de colocar a mão na cabeça e diz, quem? Não acredito. Não pode. Meu Deus do céu, Jesus de Nazaré. Pois é. Então você veja que a Bíblia Sagrada diz, está escrito de forma bem simples, que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que é importante que você entenda que contra quem nós lutamos, este ser não vai deixar de nos tentar nos levarmos a ser quem nós éramos. Porque Deus esqueceu de quem você era. Vou repetir, Deus esqueceu de quem você era. Deus não se lembra mais que você vivia no pé de uma sinuca. Deus não se lembra mais que você vivia apostando dinheiros e rios de dinheiro e perdia. Deus não se lembra mais que você vivia no botequim, é o novo, ou no boteco, olha só. Deus não se lembra mais que você trocava a presença do Espírito Santo, porque não o conhecia, por um copo de cerveja. Deus não se lembra mais disso não. Mas o inimigo, o diabo, este não se esquece. Ele não se esquece. Ele sabe a capacidade que eu tenho, que você tem, que nós temos, de voltarmos a sermos quem éramos e pior do que quem nós éramos. Então a grande luta que nós temos que travarmos em nosso coração é dioturnamente, é diária. Isso daqui é muito sério. Irmão, nós vivemos hoje um evangelho de facilidades tamanhas, que se nós não nos policiarmos, sem que percebamos, nós vamos tirando a originalidade do evangelho, que é viver em temor e tremor diante de Deus. E começamos a levarmos uma vida espiritualmente de forma irresponsável, sem termos a entender que temos obrigações e deveres para com o Senhor nosso Deus, a quem nós servimos. Você ainda entenda uma coisa, eu, você, todos os que estão aqui, nós ainda estamos em um campo minado, quer você queira, quer não. A pergunta que eu faço é a seguinte: quais são as condições necessárias para a libertação? O que eu preciso me manter, vigiar? Uma vez que nós aprendemos no domingo passado, lembra? No Mateus capítulo 26, quando a Bíblia diz, está escrito, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o que nós precisamos então? Vamos lá. A primeira de todas elas é honestidade.
Diga comigo: honestidade. Preste atenção no nome de Jesus. Talvez você até pense assim: não, se eu receber uma oração, vou estar liberto. Tudo bem, glória a Deus. O que eu quero é que você entenda. Porque que vira e volta, se ouve falar de cristãos, servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que o inimigo foi lá, puxou o tapete, deu uma rasteira, e você coloca a mão na cabeça e diz: meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? Então a primeira coisa que você precisa pôr no teu coração: honestidade. É a primeira condição para que verdadeiramente permanecemos inteiramente, totalmente libertos. A Bíblia diz que quem espera receber de Deus a bênção da libertação, porque na verdade, meu irmão, pode ter certeza, é uma grande bênção. Não tem bênção maior nesta vida. Você pode estar lutando por quem quer que seja, você pode estar lutando pelo que quer que seja, amém, glória a Deus, continue lutando. Mas você tem que entender que a maior bênção que foi nos dada através de Jesus Cristo foi Ele ter levado cativo o cativeiro. Entenda esse versículo. A Bíblia diz que Jesus Cristo levou cativo o cativeiro. Essa expressão, levou cativo o cativeiro, quer dizer que aquele que estava com a chave, aquele que nos mantinha preso, aprisionado a alguma fraqueza de pensamento, da alma, ou quer seja do meu corpo, ou do teu corpo, ou do nosso corpo, aquele que nos mantinha retido, preso, aprisionados, a Bíblia diz que Cristo fez uma inversão. A Bíblia diz que Cristo nos tirou de dentro da cela e o pegou e o colocou dentro dela, e o que é melhor é que o manteve preso, e ele está preso, mas ele pode ser solto se nós não nos policiarmos, porque ele levou cativo o cativeiro. E o melhor, deu liberdade aos homens. Oh, glória a Deus por isso. Por isso que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é realmente uma grande bênção, a bênção da libertação. Quem espera receber de Deus a bênção da libertação, tem de ser honesto consigo e com Deus. Preste bem atenção. Você não precisa ser honesto comigo, não. Porque por mais que você tente, eu não vou saber se você é honesto ou não comigo. Mas não tem como você ser desonesto consigo e com Deus. Aí não tem como. Escute isso em nome de Jesus. A primeira condição para que possamos vivermos uma vida em libertação é que nós temos que sermos honestos. Primeiro, conosco mesmo e com Deus. Porque às vezes, sem que nós percebamos, às vezes nós sem perceber, acreditamos que nem Deus sabe, ou que Deus sequer imagina, ou pensa, e muitas vezes, infelizmente, andamos de forma desonesta. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 59. Isaías capítulo de número 59. A Bíblia nos mostra que muitos, por falta de honestidade, primeiro consigo e depois com Deus, em certas áreas da vida, têm permanecido encobertas pelas trevas. Sabe aquele questionamento: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que está havendo? Senhor, me mostra, me dá uma resposta. Senhor, me dá uma luz. Senhor, meu Deus, é tanta luta, é tanta dificuldade, essa tristeza, essa angústia, esse peso nas costas, Senhor. Pois é, se você não for honesto consigo mesmo, me perdoe, mas o que eu vou ler aqui se trata de libertação. Olha o que a Bíblia diz aqui, vamos lá. Isaías capítulo de número 59, versículo de número 10 diz assim: apalpamos as paredes como cegos. Veja que essa expressão como cegos quer dizer que determinados tipos de pessoas, elas andam apalpando, mas elas não são cegas, mas elas estão apalpando como se elas fossem cegas. Preste atenção nessas deixas dita pelo profeta Isaías a um povo que não sabia o porquê de estar como estavam.
e o porquê do que está acontecendo, o que estava acontecendo. Até que eles então começam a dizer: apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos, andamos apalpando. Se eu lhe fazer uma simples pergunta: você conhece a sua casa? Sim ou não? A casa em que você mora. Vamos lá, vou perguntar de novo. Você conhece a sua casa? Não, está muito fraco. Tem gente que não conhece. Você conhece a sua casa? Ok. Você tem alguma dificuldade para andar dentro da sua casa quando as luzes estão acesas? Sim ou não? Por exemplo, é o meio-dia, durante o dia. Você tem dificuldade de andar na sua casa? Por que você não tem dificuldade para andar na sua casa? Porque você está vendo tudo que está ao seu redor. Preste atenção nisto. Você acabou de me dizer que você conhece a sua casa. Só que a Bíblia Sagrada diz aqui que muitos andam apalpando as paredes como cegos, e outros, como quem não tem olhos, andam apalpando. Em outras palavras, como você sabe muito bem, é com uma certa dificuldade para andar. E andar aonde? Dentro da própria casa. Duas coisas acontecem. Escute isso aqui para você entender o que é o mundo espiritual. Duas coisas acontecem. Vamos lá. Você está em casa, é 10 da noite, meia-noite, não importa, é a noite. Faltou energia. Você precisa se levantar para pegar o fósforo, o isqueiro ou uma vela para acender, para poder clarear. Então você me disse que conhece a sua casa, sim ou não? Sim. Mas agora está num breu, como se diz o matuto, em tremenda escuridão. Você anda com a mesma facilidade dentro da casa que você disse que conhece, quando tudo está escuro? Quando você não consegue enxergar um palmo à frente o nariz? Duas coisas acontecem. O seu subconsciente, sem que você queira, ele começa a agir assim. E se eu tiver errado, você pode me corrigir. É automático, é fração de segundo. Você vai se pôr de pé para poder pegar o isqueiro, para poder pegar uma vela e acender. Duas coisas acontecem. Escute, olhe para cá, porque eu estou falando de batalha espiritual, eu estou falando de mundo espiritual, eu estou falando de pessoas que estão passando por situações difíceis e estão com uma interrogação maior do que a própria vida, porque não estão entendendo de tanta luta, de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanta perseguição, de tanta coisa, do dinheiro que não rende, do dinheiro que está para vir e não vem. E aí fica, meu Deus, o que é que está acontecendo, Jesus? É interessante que duas coisas acontecem. Então você se põe de pé, está tudo um breu, está tudo escuro. A primeira coisa que acontece é que você, segundo a Bíblia, no que é humano, você vai andar apalpando. Você vai andar procurando pegar no que está à sua frente. Mas por que isso acontece? Primeiro, porque é despertado dentro de você um cuidado para não se machucar. É assim ou não é? É assim. É fração de segundo. Você já se levanta com aquele cuidado para não bater a canela, a perna na ponta de uma mesa, para não tropeçar em algo e de repente cair e sofrer um acidente. Então você anda com dificuldade. É a primeira coisa. Assim é a vida espiritual de uma pessoa, que ela começa a andar com dificuldades em áreas da sua vida em que ela nem mesmo entende o porquê que aquilo está lhe sobrevindo. Começa a andar com dificuldade. Começa então, por conta disso, até mesmo a se machucar em determinadas áreas. Então a primeira coisa é que aquela pessoa, ela vai começar a andar com dificuldade. Mas por quê? Porque no seu subconsciente, ela precisa ter cuidado para não se machucar. A segunda coisa que é no subconsciente, primeiro, para não se machucar. A segunda coisa é para não quebrar nada. Então você anda com dificuldade para não quebrar nada dentro de casa. Então essa é a segunda coisa. E o que é interessante, que biblicamente falando, a Bíblia está tratando de vida espiritual exatamente assim, para que você entenda.
Você está prestes a coisa funcionar, a coisa dar certo, a coisa virar e a coisa não vira, a coisa não funciona, a coisa não anda. E você fica, Jesus, o que é que está acontecendo? Aí a Bíblia diz, apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas. A palavra trevas quer dizer escadalon. Escadalon quer dizer escuridão. A palavra escuridão quer dizer no hebraico falta de luz. E a palavra luz quer dizer conhecimento. Por isso que Jesus Cristo disse de forma bastante clara: conhecereis a verdade. Por isso que ele se trata como a própria luz, e a própria palavra como luz. Então a pessoa anda como que ao meio-dia, onde o sol é mais forte. E de repente você ainda assim anda como quem não tem olhos, como quem não pode enxergar, com a maior dificuldade. E é o que a Bíblia Sagrada diz. E anda sem entendimento, sem saber a razão, o porquê de tudo está lhe sobrevindo. Porque tudo que o inimigo quer é manter em oculto, manter escondido, para você não descobrir o porquê de todo este sofrimento. E aí a Bíblia Sagrada continua rapidinho, diz assim: e nos lugares escuros como mortos, sem vida. Olha o que é que a Bíblia diz: e nos lugares escuros como mortos. Por quê? Porque não tem como você não ficar triste, não tem como você não se abater. No momento que você começa a deixar de ter respostas, meu irmão, você fica, Jesus de Nazaré, o que é isso, meu Deus? Você fica triste, abatido, desmotivado e tanta coisa mais. No versículo seguinte diz: todos nós bramamos como ursos. E é verdade isso. E continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo, pela vitória, e não o há. Pela salvação, e está longe de nós. Agora ele vai dizer o porquê disso. Porque agora a ficha cai. Escute. Porque talvez você está se perguntando: sim, mas o que é que tem a ver em honestidade com o que o senhor está lendo? Lembre-se, honestidade consigo e com Deus. Então agora a ficha cai. Porque no versículo seguinte ele diz assim: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante a ti. A ficha cai. Agora ele para e pensa: espera ainda, tudo isso que está me sobrevindo, tudo isso que está acontecendo, tem que ter um pequeno motivo. Isso não é você estar se condenando, se julgando, não. Mas não tem como você não ficar sabendo que o errado é errado. Ninguém precisa chegar para você e dizer, querido, que o errado é errado, não. Nós temos uma consciência. Você sabe muito bem que se você continuar praticando, se você continuar vendo, se você continuar andando com pessoas que não te edificam, se você continuar olhando determinados tipos de vídeos que não te santifica, não tem para quem querer dizer para você que está errado, porque a sua própria mente diz que você não está correto. Honestidade consigo mesmo. E eles estão dizendo aqui, olha só: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante a ti, e os nossos pecados testificam contra nós. E os nossos pecados testificam contra nós. Então ele agora entendeu, a ficha caiu. Espera ainda, já sei por que nós estamos andando como que cegos, apalpando paredes com que dificuldade tem para andar. Agora eu já sei. Aqui no caso, ele está sendo honesto consigo mesmo. Ele está olhando para si mesmo. Espera ainda, existe algo que eu preciso consertar, existe algo que eu preciso abandonar, existe algo que eu preciso deixar de lado. E ele continua: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante a ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco. Estão com quem? Estão conosco. Você pode até chegar para mim, ou eu chegar para você e mentir. Tem como eu saber que você está mentindo? Tem como? Ou eu posso mentir para você, tem como você saber que eu estou mentindo? Não, mas você sabe. Você sabe. Eu sei. Então de repente você, sem perceber, você vai cometendo determinados tipos de transgressões e vai se habituando, se acostumando com isso, como se não fosse pecado, como se não fosse iniquidade.
Você não vai vendo maldade sobre isso. Por quê? Porque enquanto você vai ganhando vantagem sobre, você vai continuando mentindo. Só que aos poucos as coisas começam a dificultar, porque não é da noite para o dia. Então você veja que ele está dizendo aqui de forma bastante clara, porque as nossas transgressões estão conosco. Isso é ser honesto consigo mesmo. Isso é ser honesto consigo próprio. É você dizer para si mesmo: espera ainda, eu conheço os meus erros, eu sei quais são as minhas falhas, eu conheço as minhas transgressões. E aqui a Bíblia está dizendo que enquanto a ficha não caiu, enquanto ele não reconheceu, enquanto eles não foram honestos consigo, eles andavam apalpando como que cegos ao meio-dia, como quem anda dentro de uma casa e não sabe do que está acontecendo, está passando, mas não sabe o porquê. E aí ele continua para nós terminarmos aqui. Olha só, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: como o prevaricar e mentir contra o Senhor. Prevaricar é passar a mão pelos pés e mentir para o Senhor. Não tem esse negócio de que eu vou tomar essa cerveja sem álcool se não tiver uma intenção por detrás. Não tem como. Não, mas é porque... Rapaz, o diabo, olha, tem que tirar o chapéu para aquele infeliz. Eu não sei quantos anos aquele infeliz trabalhou, arquitetou, planejou uma forma, um jeito, uma maneira de que, sem que o crente percebesse, não voltasse ao ato da atitude que era outrora, porque antes bebia que caía, hoje não. Ele diz: não tem problema nenhum, não tem álcool, nem bebe eu fico. Mas a intenção por detrás, por que não trocar pelo simples refrigerante como você sempre tomou? Por que não? A questão aí não é só o ato de tomar, não. A questão é a intenção que está por detrás. Porque você quer sentir o gosto, sabe? Você quer sentir o sabor. Aí você volta àquele erro original lá de Eva, porque viu que era boa e agradável aos olhos, e viu que era boa para se comer. Você não precisa disso não. Escute, em nome de Jesus de Nazaré, põe a tua vida em ordem, põe tua casa em ordem, para que Deus comece a mostrar o porquê, o motivo de tanto sofrimento, o porquê de tanta luta, o porquê de tanta perseguição, o porquê das coisas não funcionar, o porquê das coisas não virar. Você não precisa estar lá no banheiro, com todo respeito, sabe, aproveitando que não tem aqui, não tem ninguém, nem aqui, nem ali, nem acolá. Você sabe que você não precisa disso. Entenda em nome do Senhor Jesus, porque Ele está dizendo de forma bastante clara como prevaricar e mentir contra o Senhor. Eles estão aqui sendo honestos. Irmão, em nome de Jesus, a Bíblia diz, está escrito: aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, diz a palavra de Deus. Então ele diz aqui como prevaricar e mentir contra o Senhor, e o desviar-nos do nosso Deus. E o desviar-nos do nosso Deus. É o que ele diz aí na sua palavra. Hoje nós vivemos o evangelho da facilidade, irmão. Antes o cristão, o crente, com todo respeito, para ele cometer um erro era algo muito oculto, muito escondido. Não, hoje ele posta. Infelizmente, se nós não vigiarmos, nós acabamos envergonhando aquele que é Jesus de Nazaré, o Cristo a quem nós servimos. E depois nós vamos termos um bando de pessoas do mundo que vão acreditar que servir a Cristo é daquele jeito, é daquele modelo. E aí chegam na igreja e pegam um pregador, sabe, aquele pregador lá daqueles tempos que prega mesmo, que bota para quebrar, que diz: ou você se conserta ou vai ficar do jeito que está. E aí de repente, não, isso não é evangelho não. O evangelho é o evangelho da facilidade. Não é o evangelho que diz: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então você veja que ele está dizendo para mim e para você. E ele diz mais aqui: como prevaricar e mentir contra o Senhor, e o desviar-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. E o proferir palavras do coração, mas palavras de falsidade. Eu te amo sem amar. Não, eu
perdoei sem ter perdoado. Você precisa, sabe, de todo o teu coração, ser honesto consigo mesmo. Você tem que chegar até Deus e Deus, eu não consegui perdoar, não consigo perdoar. É melhor que você seja honesto consigo mesmo, porque com Deus, querendo você ou não, Ele já está sabendo. Mas veja que Ele está confessando, eles estão abrindo a boca, eles estão declarando, eles estão anunciando, eles estão dizendo: Deus, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Então você está sendo honesto com Deus e honesto com você mesmo. E ele continua: por isso o direito se tornou atrás. Por isso, por conta disso, o direito se tornou atrás. Quer dizer, o que era para ser o certo, agora ficou para trás. E aí ele continua: por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Então veja que a Bíblia Sagrada diz que eles estão sendo honestos. Eles estão sendo honestos. Será que você é honesto com a sua mãe? Será que a sua mãe pode pegar o seu celularzinho tão amado, tão desejado, tão querido? Sua esposa pode pegar seu celular? Será que o seu marido pode pegar o seu celular? Não, pastor, porque olha, o senhor tem que entender que existe algo, né? Que aí o senhor tem que, com todo respeito, o senhor tem que, sabe, pensar antes de falar o que o senhor está falando. Porque o senhor tem que entender, né, que nós temos as nossas privacidades. Mas privacidade da sua esposa? Privacidade do seu marido? Me diga, privacidade para quê? Me perdoe, se é uma só carne, se você não está escondendo nada e não está fazendo nada de errado, então você não tem para que não dizer a senha do seu celular. Ah, discordo plenamente, completamente, inteiramente do Senhor, do seu pai, da sua mãe. Se ela lá, olhando para o seu celular, não vai ver lá nos stories, não sei nem como é dar o nome dessas coisas lá, e de repente, deixa eu ver o que é que ele está olhando, deixa eu ver o que é que ela está olhando. Ah, pastor, é porque, pois é, você está sendo honesto consigo mesmo? Você está sendo honesto consigo próprio? E acaba que você está remando e não chegando a lugar nenhum, lutando e não vencendo a batalha. Irmão, isso aqui é muito sério. Por que cristãos, servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que nós somos de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim, nós somos de Deus, mas nós temos que sermos honestos com nós mesmos. Você precisa ser honesto consigo mesmo, sabe? Você precisa, em nome de Jesus, abandonar o errado, abandonar o pecado, abandonar a iniquidade, abandonar a transgressão. Você, claro, você pode muito bem entender que o que Deus está querendo falar com você é: liberte-se dessa área da sua vida. Diga um não para ela. Para nós terminarmos, a Bíblia diz que a honestidade ajuda a trazer o verdadeiro causador do mal à luz, revelando que o que Deus está fazendo aqui agora. Quando você é honesto, você está despindo o seu inimigo. Não é o que a Bíblia Sagrada diz, que Deus tira das trevas para revelar na luz? Eu persegui, porque de eu ter sofrido aquele acidente. Eu sei que durante o mês de outubro e novembro, eu fui muito atrevido, porque no mês de novembro, eu me lembro muito bem que eu comecei dizendo: se preparem que eu vou ensinar para vocês uma área que não é ensinada. E eu fui ensinar na área financeira. O mês de novembro todo nós aprendemos que mudou a vida de muita gente. Mas logo depois nós entramos sobre Pitom, uma caixa de demônio que não é bom nem se pregar sobre. E aí teve o acidente. E aí eu fiquei: Jesus, eu estou fazendo de errado? Eu errei em alguma coisa? E eu orando a Deus, até que o Espírito Santo no meu coração, me lembro como se fosse hoje, ele me trouxe a lembrança desde o mês de setembro, aqui no meu lugarzinho. E
E aí eu me lembrei que no mês de setembro o Espírito Santo tinha dito assim para mim: a partir de hoje eu quero que você 3:30 da manhã esteja na minha casa. A partir de hoje você vai começar a orar 3:30 da manhã na igreja. E quando dava 3:40 eu já estava aqui dentro. E até 5 horas da manhã, 5:10, 5:15 eu saía e ia para casa. Tudo bem, ok, sem problema algum. Só que aí então veio a segunda lembrança, que nesse período de setembro até o dia 1º de dezembro, como que do nada, entre aspas, a Ticiana começou a ficar buzinando no meu ouvido. Mas buzinava, rapaz, que dava até raiva. Rapaz, parecia uma vitrola velha. Sabe aquela vitrola que você fica rodando e não para de rodar? Rapaz, vigia. Todo santo dia que dava raiva. Todo santo dia. Rapaz, vigia. Rapaz, manda esse menino pro Crato, pro colégio de ônibus ou de Topic. Rapaz, tu já vive num corre-corre todo. Tem que estar aí deixando um no colégio, deixando o outro no colégio. Rapaz, tudo bem, deixa o Samuel que é aqui próximo, mas deixa que o Davi vá pro Crato, rapaz. E eu, não, besteira. Eu gosto de deixar, porque eu vou pensando e eu gosto disso. Quer dizer, falta de aviso é que não foi. Falta de aviso é que não foi. E quando Deus me lembrou, eu me lembrei do versículo: o avisado vê o mal e se esconde, mas o simples desconsidera e o quer? E paga o preço. Deixa eu falar uma coisa aqui para os machos, para os homens, preste atenção. Se nós dessemos mais ouvidos às nossas esposas, nós íamos melhor do que nós estamos. E as irmãs não vão dar nenhum glória a Deus, não, as irmãs? Não precisa não. Misericórdia. Mas é a verdade. Se nós homens, maridos, dessemos mais ouvidos às nossas esposas, nós íamos bem. Por isso que quando elas avisam e a gente não dar ouvido e tropeçamos, elas olham para nós e a dita frase que dá mais raiva ainda do que ter feito o que não era para ter feito, elas dizerem assim: está vendo, se tivesse dado ouvidos? Aí é que a gente fica com raiva mesmo. Mas essa é a grande verdade. Quantas coisas nós homens não queremos dar o braço a torcer? Ou eu estou mentindo? Não estou pregando contra nós não, estou pregando para o nosso bem. Mas por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que as mulheres, elas veem coisa que nós não conseguimos ver. É aquela amizadezinha, que às vezes ela chega, ó, vigia essas amizades e etc, coisa parecida como isso. Ó, se eu fosse você, isso. É como os pais, quando chega para os filhos e diz: olha, cuidado com fulano, hein? Fulano não é para você, fulana não é para você. Ah, lá você vê a mãe com as suas besteiras, lá você vê o pai com as suas besteiras. Depois vem o sofrimento, vem a conta. E quem é que sofre? Os pais. Quem sofre é os pais. E às vezes o filho que era para dar ouvidos aos pais, não dá. Não inclina os ouvidos para ouvir. Olha, se eu fosse você, deixava fulano, deixava Beltrano, essas amizades não dá certo, e etc. Mas nós fechamos os nossos ouvidos. Nós tampamos os nossos ouvidos. Eu não estou aqui dizendo, sabe, que nós maridos, no caso também os filhos, deve ser esta pessoa que endurece o coração. Não, pelo contrário, que inclina os ouvidos para ouvir. Que inclina os ouvidos para ouvir. Com todo respeito, estou falando mal de ninguém, nem contra ninguém. Mas quantos sofrimentos nós não poderíamos termos evitado? Por que eu não dei ouvidos, rapaz, Radiciana? Por que eu não dei ouvidos? Eu não tinha passado pelo que passei. Por isso que eu não reclamei, não murmurei, fiquei no hospital sorridente, feliz, satisfeito da vida. Por isso que, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu vinha aqui, pregava com os braços todos engessados, numa boa, tranquilo. Vinha de madrugada para cá, colocava um travesseiro, botava as mãos em cima do travesseiro para orar. 9 horas da manhã voltava a orar tudo de novo. Quando o pastor Rafael estava na rádio, eu aqui com os braços engessados, de joelho no chão. Deus sabe, louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Por quê? Porque eu sabia
Eu tinha que ser honesto comigo mesmo. E eu disse: Senhor, me perdoe, eu não dei ouvidos. O Senhor usou, o Senhor falou, e eu não lhe dei ouvidos. Quer dizer, a culpa de quem foi? Foi minha. A culpa foi minha. A culpa foi minha. Então, com todo respeito, você que está aí me ouvindo, em nome do Senhor Jesus, seja honesto consigo mesmo. Seja honesto consigo próprio. Você não tem do que estar escondendo o celular, não. Você não precisa disso, não. Você tem uma esposa, você tem um marido, você tem seus pais que cuidam de você, que se preocupam com você. Você não precisa de melhores amigos do que seus pais. Eu lhe garanto, você não precisa de melhores amigos do que seus pais, porque lá fora são colegas, porque na hora do peca-pá-capá, quando você precisar, é seus pais que vai estar do seu lado. É seus pais que vai ter que custear, vai ter que pagar os prejuízos que, se você não vigiar, você pode causar. É seus pais que, querendo ou não, vão ter que chorar lágrimas por conta de ver você sofrendo, coisa que, se ele pudesse, se você tivesse dado ouvidos aos conselhos, às repreensões, e não tendo fechado a cara, ficado com o nariz torcido. Mas sim, mãe, sim, pai, porque teus pais, quando te corrigem, os teus pais, quando te disciplinam, os teus pais, quando te cobram, não é para o teu mal, é para o teu bem. Quando ele diz assim: rapaz, abandona, larga um pouco esse videogame, larga um pouco esse celular, rapaz, vai estudar, lá se vem a senhora de novo. Deus me livre, pelo amor de Deus, a gente não pode fazer nada nessa casa, por isso que eu prefiro sair daqui. Não é para o teu mal não, criatura, é para o teu bem, é para o teu crescimento, é para o teu futuro, é para que a tua vida melhore. Agora, a Bíblia Sagrada diz, também está escrito, que o avisado vê o mal. Então, se Deus está usando, deixa Deus usar, deixa Deus falar através de você, mamãe, através de você, papai. Sim, se Deus está falando através da tua esposa, dê ouvidos. Se Deus está falando através do seu marido, dê ouvidos. Se está na palavra, se é coisa que está dentro da palavra de Deus, procure ser honesto consigo mesmo. Mãe, me ajuda, eu estou com determinados tipos de companhias na faculdade que não me edifica, que não me santifica, que não me faz nenhum bem, mas parece que é uma cola pregada, sabe aquela coisa. Me ajude, eu preciso. O que é que eu posso fazer, mamãe? O que é que eu posso fazer, papai? Seja honesto consigo mesmo, porque esse é o primeiro passo para uma vida liberta. Esse é o primeiro passo. Ser honesto consigo e ser honesto com Deus. Amém? Amém? Coloque-se de pé, por favor. Nome de Jesus. Que Deus te abençoe.